Os irmãos podem tomar os assentos. Graças a Deus. Ontem eu estive ali no trabalho com a pastora Flávia. Jesus operou bastante ali. Graças a Deus. Eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Antônio, né? Esse pastor jovem, simpático, muito abençoado por Deus. E eu sei que o senhor, pastor, é bem amado neste lugar, sabe? Porque se o senhor não fosse amado aqui, não tinha ninguém aqui. Graças a Deus, né? Isso aqui, irmãos, irmão falou para pregar, não sou pregador não, tá, irmão? Mas nós temos testemunho, né? Eu converti com 19 anos de idade, foi Deus me chamou para esse caminho. Eu já fiz 71, vou fazer 72 e não achei motivo para sair ainda desse caminho. Porque não tem outro não, irmão, é só esse mesmo. É esse caminho que conduz ao céu. E eu quero deixar um conselho: se você quiser chegar ao céu, não sai desse caminho não, tá, irmão? Faça igual aquele irmão com 77 anos. Não é mais ele. Como é seu nome, irmão? Meu nome é Eliasir, mas pode chamar de Elias. Irmão Elias, eu sou muito alegre aqui, pulando aqui no poder. E eu fiquei aqui lembrando que está escrito que depois dos 70 é só cansaço, né? É só fadiga. E por que você está alegre assim? Aí sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia fala que é realmente, depois dos 70, é só cansaço. Mas também ela vem dizendo que quem está no Senhor serão viçosos e darão muito fruto. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida, tá, pastor Antônio? Aqui, irmão, simplesmente é um recinto coberto com telha e 4 paredes. Mas quando essa congregação reúne aqui, essas paredes, essas telhas desaparecem. Aqui se torna céu. Porque onde a igreja reúne, as paredes de barro some, pastor. Torna-se um céu. E se tem céu, tem anjo. E se tem anjo, tem cura. E se tem cura, tem milagre. Quem sabe hoje é o dia do seu milagre? Eu já vim buscar o meu. Ninguém vai sair daqui sem seu milagre, não. Amém? Somente um versículo que todo mundo sabe de cor. É o Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Pois o meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Eita glória! Os irmãos, eu sei, irmãos, vocês vieram aqui, ninguém veio aqui por acaso. Se você saiu da sua casa, veio aqui porque você necessita de algo da parte de Deus. Se você veio aqui hoje, você veio em busca de um milagre. Você veio aqui para ouvir Deus falar. Não foi para ouvir o Matias falar, nem o pastor Antônio, né? E apesar que não precisava nem de falar mais nada, porque já vimos tanto testemunho forte aqui, irmãos, e se o pastor falar, vamos orar e encerrar, eu já estava feliz. Os irmãos meditaram no texto, o meu socorro vem do Senhor. Já começa por aqui o nosso milagre. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Às vezes alguém se preocupa, porque vai trocar de presidente, vai trocar de governo, vai sair o presidente do bairro. Mas vocês vão entender que o socorro dessa igreja não vem de lá. O socorro dessa igreja vem lá de cima. O mundo pode estar mal ou pior, mas para a igreja Deus sempre dá um jeito. Deus sempre dá um jeito. Porque a igreja de Cristo nunca saiu debaixo da promessa. Ela está debaixo da promessa de Deus. Se você permanecer nesse caminho, irmão, você sempre vai estar debaixo da promessa de Deus. Talvez alguém pode dizer até, irmã, cuidado, hein? Não passe não, que aí é perigoso. Você vai dizer, eu não passo? Eu estou debaixo da promessa. Não se preocupe com isso não. Irmão, mas o médico disse que não tem mais jeito. Pode não ter para ele, mas para mim vai ter, porque eu estou debaixo da promessa.
Vocês estão aqui debaixo da promessa de Deus, irmão. É por isso que eu digo que nós, cristãos, não somos qualquer pessoas. Você não é uma pessoa simples, não, irmão. Você é um cristão. É um filho querido e adquirido pelo Senhor. Você não é qualquer pessoa. É por isso que crente não pode pisar em falso. É por isso que crente não pode dar mau testemunho. Porque o crente é uma luz. E se você é luz, você tem que brilhar nas trevas. Outro dia a irmã ia lá em Salvador. E ela disse: uma tia, eu quero ir lá em Salvador, mas lá meus irmãos bebem, minhas irmãs bebem, faz forró, mas eu não aguento mais de saudade, é final de ano, eu quero ir lá visitar a minha família. Eu disse: irmão, você vai, pode ir. Irmão, mas eu vou passar o ano assim junto com ele, não vai me atingir em nada não. Eu disse: não, irmão, pode ir. Porque o bom cristão é como águia. A águia, ela se alimenta de peixe. Ela entra dentro da lama, pesca o seu peixe e não suja os seus pés. O cristão é da mesma forma. Você pode passar em qualquer lugar, mas se você der bom testemunho, você vai entrar limpa e vai sair limpa. E quando, irmão, quando Davi escreveu esse texto, ele estava próximo a salvar uma nação da morte e também da fome. Porque quando Davi assumiu lá em Jerusalém como rei, Jerusalém não estava bem não, irmão. Estava passando prova. Estava numa decadência tremenda. O povo estava doente. O povo estava sofrendo fome. Quando a notícia correu em Jerusalém, pastor Antônio, que o rei de Jerusalém era um homem que andava segundo o coração de Deus, trouxe uma esperança grande para o povo, irmão. A notícia correu assim: olha, você já viu falar no rei que está aí? Eu já vi falar. Diz que é um rapaz ainda novo, jovem, Davi, mas diz que ele tem um coração segundo o coração de Deus. Ah, então esse homem é bom, então ele vai trazer solução para nós. E Davi dentro do palácio, não veio de tanta riqueza, mas ele não tinha como ajudar aquele povo, irmão. Eu não sei se os irmãos estão entendendo, porque quando uma pessoa entra numa prova permitida por Deus, o pastor Antônio pode ter condições, mas ele não vai conseguir tirar você dessa prova. Você só vai sair dessa prova na hora que você se humilhar e dizer: Senhor, eu estou aqui. E a Bíblia fala que o povo tinha virado as costas para Deus. Aí veio a maldição sobre aquelas pessoas. Deus permitiu que durante 7 anos não choveu sobre aquela terra. Agora imagine, irmão, 7 anos sem chover. Os poços secaram, os gados não tinham água mais para beber, as ervas secaram, os gados não tinham mais seu alimento, os pais de família não podiam trabalhar, porque também foram atingidos com uma doença chamada tumor. O livro das Crônicas vem falando que a cada desobediência daquele povo, eles foram tomados de tumor. E uma pessoa, eu não sei quem já teve aqui um furúnculo numa perna, no braço, sabe como dói? Dá febre, dá dor no corpo, você não pode trabalhar. E aí aquele povo estava tomado com essa doença, e agora a família começou a perecer, porque todos tinham virado as costas para Deus, e agora veio a maldição. O primeiro passo, irmão, para entrar uma maldição na casa de um crente é quando ele vira as costas para Deus. Se você virou as costas para Deus, a porta da maldição abre. É verdade. Aleluia. E quando alguém está sofrendo, alguém está nos dizendo: olha, aquele crente está sofrendo porque Deus pesou a mão. Eu entendo de outra forma. Lá no Salmo 34, verso 7, está escrito assim: que onde o Senhor acampa, ao redor dos que eu temo e o livra. E quando você obedece a Deus, e quando você tem o temor de Deus, do teu lado tem um anjo, que a maldição não pode tocar em você, porque o anjo está te guardando. Aleluia.
Agora, na hora que a gente sai da presença de Deus, que perde o temor de Deus, aquele anjo também sai. E se o anjo sai, quem é que vai agora aproximar? É o nosso adversário, irmão. Aí vai colocar doença, ele vai colocar tristeza, ele vai destruir o seu casamento, ele vai destruir o seu emprego, ele vai acabar com a sua empresa, ele vai colocar desespero. Sabe por quê? Porque aquele anjo que te guardava não está mais te protegendo. É o que estava acontecendo com aquele povo que virou as costas para Deus. E Davi olhava. Você acha que Davi não sofreu não, irmão? Porque uma pessoa que tem um coração amoroso, se ele vê alguém sofrendo, ele também sofre. Eu não sei aqui se alguém já bateu aqui na porta aqui, pedindo ao pastor Antônio um recurso, e ele não tinha condições de ajudar, como esse homem sofreu. Porque se ele ama esse povo, a vontade era de ajudar todos. E a cena Davi no meio de tanto ouro, mas Davi não conseguia tocar em nada para ajudar aquele povo. E o povo de frente ao palácio, Davi, eu estou com fome, Davi, eu estou doente. Esse homem anda com o coração segundo o coração de Deus, e por que ele não nos ajuda? Ele não podia, irmão. Só Deus tirava aquele povo debaixo da maldição. Davi saiu do palácio e foi para o campo, lá para o deserto. Foi lá que ele escreveu esse texto. Foi quando ele olhou para cima e disse ali lá de cima que vem o meu socorro. E para surpresa de Davi, quando Davi olhou para cima, Davi pôde contemplar o monte de Sião, que é o monte mais alto da história, né? Lá da Palestina do Norte é o monte mais alto. E Davi, por ser soldado, que veio de uma trajetória de uma guerra muito grande, mas Davi nunca tinha subido lá no monte de Sião. Mas Davi, com aquele amor tão grande pelo aquele povo, quando ele olhou aquele monte alto, ele disse: lá está mais perto do céu, eu vou subir lá em cima e vou interceder a Deus por esse povo que está sofrendo. Irmãos, para surpresa de Davi, ele subiu aquele monte, mas quando ele chegou lá em cima, Davi foi surpreendido. Deus quer surpreender alguém aqui nesta noite. Ele quer surpreender alguém aqui com a grande vitória. Tem pessoa que está aqui hoje, que no próximo dia vai levantar o dedinho e dizer: pastor, eu quero contar. Porque hoje vai chegar o seu milagre. E quando Davi chegou no Monte de Sião, que ele pisou no chão, a superfície, pastora Cláudia, estava toda molhada. A terra estava vegetada. A erva estava verde. Ali estava dando fruto. Davi disse: eu não estou entendendo mais nada, porque lá embaixo está uma sequidão tremenda, o povo está morrendo de sede, e porque aqui a superfície está vegetada, porque as folhas estão verdes, e porque aqui está dando fruto. Foi quando Jeremias falou que o homem, a mulher que tema a Deus, é como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Porque pode haver sequidão, mas se você é um homem que tema a Deus, a sua raiz vai estar sempre molhada. E se ela está sendo vegetada, você vai dar fruto. E Davi agora pode observar: isso aqui está muito bom, eu encontrei a solução para eles. Eu descobri. A solução deles é esta: todos que confiar no Senhor vai ser como esse monte. Aí Davi encontrou a solução. Eles não precisam de cesta básica, eles não estão precisando de dinheiro, eles estão precisando é de virar a frente para Deus e confessar os seus pecados. Davi desceu e escreveu carta, pastor Gisiel, espalhou por toda a terra. Eu não sei se aconteceu já com vocês, de vocês fazerem um evangelismo,
e pegar um folheto, entregasse uma pessoa, ela olhar e amassar e jogar fora. Já aconteceu comigo e já aconteceu com vocês também. Algum bota no bolso para ler em casa e outros pegam e jogam no mato. Às vezes está jogando a benção fora, né, irmão? Está ali, ó, o caminho mostrando e ele joga fora. Quando Davi mandou entregar as cartas, as pessoas jogavam fora, amassavam. Mas ali é que estava a prosperidade dele, é ali que estava a cura. Porque Davi sabia o que estava fazendo, irmão. Mas foi indo, e foram guardando as cartas, foi jogando fora. Mas quando chegou um dia, acho que a prova foi tão grande na casa de uma mulher, que ela disse, resolveu abrir aquele envelope e leu o que estava escrito. E lá estava escrito assim: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eita, glória, aleluia. E quando o marido chegou, eu abri um bilhete, marido. O que está escrito? É que confia no Senhor é como um monte de Sião. O que tem um monte de Sião? Não sei. Nós temos que colocar nossa casa em oração. E aquele casal colocou a casa em oração e passaram a noite orando. E quando foi pela manhã, aqueles tumores como aquele homem foi expelido, a fé desapareceu, porque eles passaram a noite se humilhando diante do Senhor. O segredo é esse, irmão. É você dobrar o joelho e se humilhar diante do nosso Deus. Às vezes parece que não tem mais jeito, mas Deus se coloca de pé, porque Deus não suporta ver lágrimas de crente. Ele pode estar sentado, mas se ele vê uma mulher, um homem chorando nos seus pés, Deus se coloca de pé para ouvir as suas orações. Aleluia, Jesus, aleluia. E aquele homem levantou e pegou as suas ferramentas e foi trabalhar. Trabalhou durante o dia e de tarde ele ganhou o seu dinheiro. Passou lá no supermercado, já comprou arroz, feijão e trouxe para casa. Trouxe biscoitinho para os meninos. E a alegria começou a voltar novamente para aquela casa. Aquela senhora começou a cantar, começou a louvar, coisa que não acontecia há anos. Aleluia, aleluia. Porque, irmãos, eu sei que uma mãe de família dá meio-dia, não tem nada para dar seus filhos. Eu acho que isso aí dói muito, né, irmã? Dá 2 horas, dá 3 horas, não tem um café para dar seu filho. É o que estava acontecendo com aquele povo que tinha virado as costas para Deus. Mas quando ela viu os seus menininhos comendo biscoito, comendo pão, tinha almoço para dar ao seu marido já trabalhando, ela começou a louvar, ela começou a agradecer a Deus. E quando você está dentro da tua casa glorificando a Deus, você está louvando, alguém vai ficar incomodado com esse barulho que você está fazendo. Chamou a atenção, irmão. Alguém chegou e disse, mas o que está acontecendo? Ela está cantando, ela está feliz, as crianças estão brincando, vamos chegar ali. Quando chegou lá, a panelinha estava no fogo cozinhando. Olha aí, irmão, lá já tinha comida. E eu chego, mas o que se fez? Davi ajudou vocês? Davi ajudou com aquela cartinha? Você leu a sua? Não, a minha, o meu marido jogou no mar, depois aí você perdeu a bênção. A bênção daquele envelope. Ah, Deus! O que está escrito? Ele mandou nós temer a Deus, não ser como aquele monte. E eu, mas o meu marido, passei uma noite em oração. E quando foi pela manhã, os carregão saiu, os tomates apareceu. Ele está trabalhando e está dando alimento dentro da nossa casa. É assim que Deus quer fazer nesta tarde, irmão. Deus quer que você vire à frente para Ele, que você se humilhe para Ele, que aquela maldição vai ser destruída, a doença vai ser queimada e você vai ser um crente vitorioso. É como já foi dito aqui hoje, Deus não mudou. Eu estava numa cidade chamada Belmonte, 1981, e lá morreu um senhor, e me convidaram
para fazer o culto funébre ali, dar uma palestra ali para aquela família. E quando eu cheguei a casa estava cheio. E aquele moço já ali, já quase 20 horas que estava morto, esperando os parentes de São Paulo para poder no outro dia liberar o sepultamento. E a casa encheu. E eu estou ali, né, esperando a hora para dar o sermão. E de repente o Senhor fala comigo: coloca a mão na testa do defunto. Meu Deus! Eita glória! Eu disse: isso é Deus, não. Eu colocar a mão no defunto? Irmãos, não tenha dúvida. Aquele mesmo Deus que ressuscitou Lázaro está aqui, ó. Nós só temos que usar a nossa fé. Se usar a fé, o milagre acontece. É, Jesus, é verdade. Ah, pastor, mas eu tenho fé. A irmã disse assim: pastor Matias, meu filho já 9, 10 horas, seu barro não chegou. O senhor pode orar por ele? Se posso. Orei, irmão, está na mão do Senhor, tá? A senhora confia? Confie, está guardado. Daqui um pouquinho a irmã ligou: pastor Matias, meu filho não chegou não. Mas irmã, cadê tua fé? Ele está na mão de Deus, já colocando na mão de Deus, agora é só confiar. Não adianta você pedir aqui, porque será que vai acontecer? Não, irmão. Aí tem dúvida. Se tiver dúvida, o milagre não vem. Aí eu disse: o quê? Eu coloco, não é esse negócio de Deus, não. Colocar a mão na cabeça do defunto e lá vai. E aquilo não foi minha pessoa. Eu fico lá de fora. Quando eu vou ficar lá de fora, vem uma velhinha. Vem uma velhinha também para aquele velório. Mas uma serva de Deus. Canela de fogo ali chegando. E eu saindo, né? Porque eu não queria mais ouvir aquela voz falando. E ela chegou e disse: você está aqui, pastor? Colocou a mão bem aqui e disse: olha, se você não fizer o que Deus está mandando, você vai passar uma prova. Eu disse: ai meu Deus! Eu voltei de volta. E agora, irmãos, eu comecei a se aproximar do defunto, assim, disfarçando, para eles não perceber que eu ia orar pelo defunto. Eu nunca tinha orado para defunto. Eu já tinha visto morto ressuscitar, mas eu mesmo orando não. E lá tinha poucos crentes, a maioria eram pessoas católicas, macumbeiras, que a família era tudo macumbeiro. Aí lá vai eu se aproximando ali do defunto e encostei perto, né? Quando eu olhei, tinha ninguém olhando para mim, eu coloquei a mão aqui na cabeça do defunto. Quando eu coloquei a mão, o defunto estremeceu, irmão, debaixo da minha mão. Essa é que é o pior problema da nossa vida. É que nós só acreditamos quando nós vemos. Eu só acreditei quando eu vi aquele homem se mexendo. Aí sim, aí a fé subiu. Eu sei, vem pra cá todo mundo, vem todo mundo pra cá. O que aconteceu? Esse defunto vai levantar. Meus irmãos. Aí Deus tocou, pega o óleo de unção e unge do lado esquerdo, do direito do defunto. Eu peguei o olhinho, quando eu coloquei a mão, aquele moço foi levantando, e teve que sair correndo, outro glorificava, e foi um reboliço ali, que todos os macumbeiros que estavam ali aceitou Jesus naquela noite. Não teve sepultamento, a noite virando uma vigília, e Deus fez uma grande reboliço, salvou a família toda. É o mesmo Deus que está aqui, irmão. Você tem que buscar um milagre nele. Se você crê, você vai levar ele. Você vai levar. Eu sou um milagre. Eu estou aqui falando de Jesus que eu sou um milagre. Capotei o carro que deu 8 tombos. O carro foi perda total, não valeu mais nada. Eu não tomei nenhum arranhão. Mas a minha Bíblia na época era uma Bíblia bem grande. Ela estava assim no painel. O carro se acabou, mas a Bíblia não saiu do lugar, ficou colada. Parou um monte de carrega perto e disse: cadê o moço que estava aí dentro? Eu disse: sou eu que estava aí. Eita, você é gente mesmo? Aí levantou lá um caminhoneiro lá fumando um charuto e disse: mas também o homem é crente, só a Bíblia dele ali. Irmãos, vale a pena servir esse Deus. Não sai desse caminho, não, irmão, pelo amor de Deus. Se entra mais nesse caminho, fica firme com Ele, não deixa lutas, provações tirar você da presença dEle.
porque vale a pena. Brevemente a trombeta vai tocar e essa festa aqui continua lá no céu e que Deus abençoe. Obrigado, pastor.